Aí a nossa revisão falando aí rapidamente, né, sobre nosso complemento aí das aulas. A gente vai falar aqui sobre as ferramentas de desenho, um pouquinho sobre cor, tá? E sobre linha também, sobre as linhas de desenho, tá? Então, basicamente, eu vou destacar aqui para vocês as ferramentas que a gente vai usar. A gente vai usar aqui do menu de ferramentas, né? Aqui o Rectangle Tool e todas as ferramentas que estão abaixo dele aqui, Ellipse Tool e Polygonal Tool, né? A gente vai usar os swatches, que são as paletas de cor. Eu já vou até retirar ela para cá. Lembra que eu posso arrastar para a gente poder trabalhar as imagens que a gente quer, né? As ferramentas que a gente quer. E o Stroke, que são as linhas, tá? Então, Fill é são os meus preenchimentos e Stroke são as minhas linhas, tá? A gente ainda não vai falar sobre gradiente, nem outros elementos estão aqui. Vamos trabalhar primeiro com esses caras aqui, tá? Então, o que acontece? Existem algumas maneiras da gente desenhar um objeto dentro do InDesign. A primeira delas é selecionar uma das ferramentas, retângulo, o polígono ou a elipse, clicar sem pressionar nada de nenhuma maneira e desenhar livremente dentro da página, tá? Aqui ele está sem cor nenhuma, ó, porque aqui na minha barra de ferramenta ele marca que o preenchimento está sem cor e o contorno está sem cor, né? Se eu trocar aqui, o preenchimento vem para cima, ó. No meu caso não vai vir nada, porque ele está sem cor mesmo. Agora se eu mudar aqui, ele vai. Preenchimento com preto, tá? Linha preta, tá? Preenchimento preto, linha preta. Eu posso fazer aqui, ó, preenchimento azul, linha preta. Ou preenchimento preto, linha azul. No nosso caso aqui, a gente vai deixar só o preenchimento preto. Então, como eu falei, ó, eu posso desenhar livremente. A partir do grid, eu posso desenhar elementos dentro desse grid. A gente percebe... Opa, faltou colocar o preto aqui. A gente percebe que quando a gente tem um grid, ó, o mouse vai grudando nessas linhas guias. Por isso que elas chamam linhas guias, né? Ele vai grudando quando eu chego nele, então fica um pouco mais fácil de fazer os elementos. Mas, né, eu posso fazer também esses objetos, sabendo que ele sempre cria, ó, de um ponto para a direita e para a esquerda e para cima, ou para a direita e para baixo. Se eu pressionar o Alt, ele vai partir do meio desse ponto, ó. Ele vai mudar o meu ponto de referência. Então, eu colocando aqui, eu também posso mudar aqui em cima, ó, tá? Então, eu trabalho aqui sempre focado, né, nisso aqui. Então, eu vou clicar, deixo sempre esse ponto de referência aqui, que é o padrão. Então, a gente vai clicar do meio para baixo, do ponto para baixo, e para a direita, ou do ponto para cima e para a esquerda, para abrir esse elemento. Se eu apertar o Alt, ele vai criar esse quadrado, esse retângulo a partir do centro, tá? Tem outra teclinha de atalho. Se eu apertar o Shift, ele vai criar um quadrado ao invés de um retângulo, ou seja, ele vai criar com todos os tamanhos igual, tanto na horizontal como na vertical. Sem Shift, sem nada, eu vou criar aleatoriamente, né? Não vai ter essa proporção, né? Apertando Shift eu vou ter essa proporção. Apertando Alt eu mudo de criar pelas pontas para cima e para cima e para lateral direita, para baixo para lateral direito, para cima para lateral esquerda, e apertando o Alt ele sai do ponto do meio. Então, se eu apertar o Shift Alt, ele também vai sair proporcional a partir do meio, tá? Então, sem o Shift, sem o Alt, com o Shift proporcional, com o Alt, sem o Shift, sem proporção, né? Sem proporção igualada, né? E aqui com o Shift Alt, ele vai pegar a mesma proporção para todas as medidas a partir do centro, tá? A outra maneira de desenhar com esses objetos é dar um clique na página e colocar o tamanho que eu quero. Então eu quero aqui a 30 por 30 milímetros. Ele vai colocar exatamente o tamanho que eu quero e eu vou posicionar aonde eu quero esta imagem, tá? Eu esqueci aqui no comecinho da revisão, mas é importante a gente salvar como File Save As. E eu vou salvar aqui para vocês a aula 4, a aula 3, desculpa, tá? Se eu vou trabalhar aqui, eu deletei, né? Sempre quando eu tiro os objetos aqui é só apertar o Delete, tá? É muito importante.
Com a ferramenta de objetos, se eu for tentar movimentar esse objeto, ele vai criar um monte de objeto. Eu falo, meu, não mexe, não mexe, não mexe. Eu só consigo mexer nos objetos se eu volto aqui para a ferramenta de seleção. Então eu criei ele, se eu clicar em qualquer outro lugar, eu vou estar criando outro objeto. Então, para eu alterar a proporção dele depois de criado ou selecionar, eu tenho que vir com o Selection Tool. E aí sim, ó, eu posso clicar nessas extremidades, né? Se eu clico no cantinho, ele vai para o lado onde está esse quadradinho branco aqui. Se eu clico em cima ou embaixo, ele vai diminuir ou aumentar aqui, né? E se eu der um clique, né, eu vou criar do tamanho que eu quero. Vamos colocar aqui 50 por 50. Ah, quero alterar o tamanho dele. Mesma coisa, ó, a ferramenta de seleção. Vou clicar, só que aí ele não vai manter a proporção, a não ser que eu pressione o Shift. E se eu apertar o Alt, ele vai fazer a partir do centro também. Alt Shift, mesmo objeto já criado, com a ferramenta de seleção, eu vou alterar as proporções dele, tá? Além do quadrado, a gente tem aqui, ó, mais duas ferramentas. A elipse funciona da mesma maneira, ó. Então, cliquei para baixo e para direita, para cima e para direita, a partir do centro, com o Shift para fazer um círculo perfeito, com o Shift Alt para fazer um círculo perfeito. Precisei editar, ferramenta de seleção, que eu venho aqui, clico ou aperto a letrinha V, que ele já vai mudar de seleção, ó, aí sem proporção, eu mexo nas dimensões, ou apertando o Shift para ter proporção, ou Shift Alt para alterar a partir do meio, tá? Então o círculo funciona da mesma maneira. Então com certeza, se eu pegar o círculo e der um clique elipse, né, e der um clique na página e colocar aqui um tamanho 33 por 60, ele vai abrir aí para mim uma elipse, né? Ou se eu quiser colocar exatamente um círculo, eu vou colocar 60 por 60, ele vai abrir também. Ferramenta, apertei a letra V, peguei a seleção, né? Cliquei em cima dela, deletei. Se eu quiser deletar diversos objetos ao mesmo tempo, tá? Então eu vou clicar aqui para vocês fazer vários, né? Ferramenta de seleção lá, ó, V, apertei o V ou cliquei lá, cliquei no primeiro, Shift nos demais objetos que eu quero deletar, né? Vou deletar todos aqui. Agora, se eu quiser deletar tudo que está ali, ó, naquela área, é só eu clicar e arrastar sobre todos os objetos. É importante, ele tem que pegar o objeto, só uma pontinha do objeto ele já seleciona, tá? Então eu vou selecionar todos esses objetos e vou apertar o Delete. Por último, a gente tem aqui o polígono, e o polígono tem uma diferença, né? A gente pode criar os polígonos clicando e arrastando, opa, mas criou uma estrela. É exatamente essa diferença que eu vou mostrar para vocês. Mas ele vale também clicando e arrastando, ele vale segurando o Alt para vir a partir do meio, Shift Alt para vir na proporção, ou só o Shift para vir na proporção a partir da lateral, tá? Mas eu não quero uma estrela, eu quero, por exemplo, um hexágono. O que eu vou fazer? Cliquei lá no Polygon Tool, dei um clique na página, opa, e aí eu vou colocar aqui, ó, o tamanho do meu polígono, eu vou colocar 50 por 50, né? O número de lado deles eu vou colocar 5, e aqui, ó, Star e Cent. Para eu não ter nenhuma estrela, eu vou colocar 100%. Não, mentira. Eu vou colocar 0%, tá? É sempre ao contrário. Então aqui eu criei um polígono. Se eu der outro clique e quiser um polígono de 20 lados, é só eu colocar aqui. Se eu quiser um polígono de 7 lados, é só eu colocar aqui. E por aí vai. Agora eu quero uma estrela de 20 lados. Eu vou clicar aqui, colocar o 20 nos sides, que são os lados. E aqui eu vou colocar a porcentagem. Quanto maior, mais os pontos da borda do polígono vão para dentro. Então eu vou colocar aqui 20, tá? Depois eu vou colocar aqui 40, só para a gente ver a diferença. Eu vou colocar aqui 60, vou colocar aqui 80 e por aí vai. Vamos criar formas diferentes. Para deletar, cliquei em ferramenta de seleção, arrastei todos e fechei, tá? Então aqui a gente está vendo as nossas ferramentas de desenho, beleza? Falta a gente ver ainda aqui os strokes e as cores, né? As cores eu já falei um pouquinho, mas eu vou abrir aqui um quadrado para a gente ter uma noção, né? Vou abrir 3 quadrados iguais aqui. Vou até para a gente conseguir perceber melhor, eu vou mudar a visualização da minha página aqui para Preview, tá?
E aí eu vou criar aqui, ó, um quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, tá? O primeiro, ó, eu vou pintar o preenchimento de rosa e a linha de azul, tá? Ah, não tô vendo a linha, a gente já fala sobre isso. O segundo, eu vou pintar a linha de amarelo e o preenchimento de verde, tá? E o terceiro, eu vou deixar sem preenchimento com uma linha vermelha. Vou fazer mais um aqui, vou deixar com preenchimento azul e sem linha, tá? Aqui do lado, ou ao contrário, deixa eu só mudar aqui. Aqui do lado a gente vai ter, então aqui são as minhas cores. Ah, mas só tem essas cores que tem aqui? Não, isso aqui já é um pouquinho mais avançado, a gente vai ver quando a gente estiver falando especificamente sobre cores. Por enquanto a gente pode usar essas cores que estão aqui. Então, ó, vou selecionar o primeiro, eu quero aumentar essa linha, não estou enxergando a linha, ó. Vou colocar lá o stroke do tamanho que eu quiser. Percebe que ele sempre vai aumentar essa linha para fora, ó. Tá vendo? Ele vai sempre aumentar para fora, ou seja, na verdade ele está para fora não, aqui foi para dentro, né? Eu posso mudar o eixo dele, tá? Então aqui, ó, align stroke, ele está alinhado ao centro da figura. Eu posso alinhar ele para dentro da figura. Vou pegar aqui no último e posso alinhar para fora da figura, tá? Então, ó, se eu tiver o mesmo quadrado aqui, eu vou vou usar aqui uma coisa que vocês não sabem, mas tudo bem. A gente vai perceber a diferença, ó. Aqui ele está alinhado para fora da figura. Aqui ele está alinhado a partir do centro da figura, ó. Não sei se vocês estão vendo a transparência ali. Está alinhado a partir do centro da figura. E aqui ele está alinhado para dentro da figura. Então é legal a gente entender esses três tipos de alinhamento, porque eles podem dar efeitos diferentes. A gente tem um quadrado do mesmo tamanho aqui, mas parece que esse é menor que esse é menor que esse, e que esse é menor que todos os outros por conta do stroke, tá? Então, quanto maior que o weight, né, quanto maior o tamanho dele aqui, a gente vai ter um quadrado maior ou menor se eu estiver alinhando para dentro ou pela lateral, né? Agora, se eu estiver para fora ou para lateral, agora se eu jogar o alinhamento para dentro, ele não vai alterar o tamanho do meu quadrado, ó, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, eu não vou falar ainda com vocês sobre o cap, a gente vai deixar um pouco mais para frente, nem sobre aqui os alinhamentos, o cap color, a gente vai ficar só nas cores, no tamanho do stroke e nos tipos de stroke, que é facinho. Então a gente pode aqui colocar linha tripla, a gente pode colocar linha tracejada, jogar a linha tracejada para fora, mudar o stroke, que a gente vai criar vários elementos de desenho, tá? Pode colocar um wave, a gente vai criar vários tipos de moldura. Então o básico de desenho, né? O básico das ferramentas de desenho é entender isso, como se criar os elementos, né? E como mudar as cores desses elementos. Vamos deixar um pouco mais prático, eu vou deixar tudo isso aqui e vou usar o nosso grid novamente, né? Eu vou posicionar esses elementos como se fossem lugares para que a gente tivesse fotos, tá? Então aqui eu vou ocupar dois módulos horizontais e verticais, tá? Para a gente ter um texto aqui, depois a gente vai vir com um texto, né? E a gente vai ter aqui três módulos horizontais, três módulos verticais e dois horizontais, tá? A gente vai trabalhar com esse texto aqui, a gente fez essa marcação de página. Aqui vocês podem deixar da cor que você quiser, então eu posso hierarquizar aqui, o módulo cor-de-rosa é a foto mais importante, o módulo verde é a foto menos importante, tá? Então a gente viu todas essas configurações. Na outra aula de revisão a gente vai falar sobre fluxo de texto. Mas antes, olha só que curioso, né? Como a gente trabalhou todos na página mestra, então esse layout está se repetindo em todas as páginas. Isso quer dizer que, nossa, Lucão, eu vou ter que diagramar todas as páginas iguais. Não, né? A gente tem que sempre olhar isso mesmo para saber em qual página que eu estou diagramando. Eu não olhei isso de propósito para ensinar um truque para vocês. Por acaso eu diagramei na página errada. Como eu faço para transferir o meu layout para outra página? É simples. Vou selecionar os elementos do layout, vou dar um Ctrl X, ou seja, vou tirar ele daí, ó, que beleza.
limpou. Aí eu vou lá na página 2, tá? Cliquei com o botão direito e vou dar o Paste in Place, ou seja, ele vai colar exatamente no mesmo lugar que estava na outra página, só que a diferença aqui é que agora ele está na página 2. Na página 12 e 13 vai ser bem parecida. Dou 2 cliques lá, botão direito, Paste in Place, ele vai estar lá dentro, tá bom? Olhando o nosso layout aqui, ó, a gente vai verificar que algumas páginas não estão com o layout igual. Olha aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente alterou aquela hora. Como eu faço para que essa página mantenha as mesmas propriedades lá da minha página mestra? É só arrastar a página mestra para cá de novo, ó. Ela vai acabar alterando aqui a minha página mestra, ó. Tá vendo? Ele vai acabar recuperando a minha página mestra, tá? Então todas as páginas que estiverem fora, como está aqui na 17 e 18, eu vou arrastar minha página mestra e eu vou recuperar a minha página correta que estava ali, tá? Então a gente precisa fazer isso meio de maneira manual, não tem jeito, ou então eu vou clicar em todas aqui, ó, e colocar aqui, ó, Apply Parent Master Pages. Então eu vou alterar todas de uma vez só, para eu ter certeza que estão todas iguais, ó. Botão direito, Apply Parent Master Pages, tá? Aqui, só para terminar, a gente vai criar uma segunda página mestra, porque a nossa capa não tem que ter esses elementos de página. Então a gente vai vir aqui na página mestra, ó. Então ao invés de eu estar clicado aqui em qualquer outra página, eu preciso estar clicado na página mestra. Vou vir aqui, ó, menu hamburguinho, né, que é aqui na lateral, esse menu com essas linhazinhas. Aí eu vou vir aqui, new parente, né, ou new, ou uma nova página mestra. Vou deixar aqui como B, eu posso colocar aqui, ó, C de capa, e vou escrever capa, tá? Ele vai abrir uma página qualquer aqui. Aqui eu posso alterar o layout do jeito que eu quiser. Então a gente vai aqui, layout, margem de colunas. Eu vou zerar tudo, tá? Que aqui é só para marcar pra gente que é uma página que é diferente. Vou dar um OK. Então, ó, página 1, eu quero mudar a página mestra, eu vou aplicar a página mestra. Página 38 aqui, que é a minha última página. Na verdade era para ser 76, tem duas a mais aqui, vou deletar. Eu vou arrastar aqui e ele vai também alterar. Então eu tenho o miolo com um layout, um grid, e a capa e a contracapa eu não tenho esse layout, não tenho esse grid, porque futuramente eu posso ter outro layout e outro grid. Então eu posso criar quantas páginas mestras eu quiser. Lembrando de salvar o arquivo, né? E a gente se vê na próxima revisão.